Oi pessoal, meu nome é Ana Carolina Costa Rocha, sou estudante de letras da UFOPA e sou bolsista do PIBID. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Barroco, essa escola literária que é considerada a arte da Contra-Reforma. Bom, o contexto histórico dessa escola é marcado pela Reforma Protestante e principalmente pela Contra-Reforma. Bom, a situação era o seguinte, pessoal. Martinho Lutero ele tinha escrito as 95 teses criticando a Igreja Católica, o Papa, com relação ao direito divino dos reis, tributos feudais, venda de indulgências, e todas essas ideias dele estavam se proliferando por ali. E a igreja estava perdendo o controle, perdendo fiéis, o seu poder estava em decadência. Então, o que eles fizeram? Fizeram um concílio de Trento, uma reunião convocada pelo Papa e pelos padres, enfim, todo o pessoal do clero. E lá eles conversaram para tentar propor estratégias de retorno ao teocentrismo, de valores religiosos, e algumas foram a construção de templos, a valorização da arte, uma arte que voltasse ao divino, enfim, por isso que o barroco ele é considerado a arte da Contra-Reforma. Ele surgiu nesse contexto. No Brasil foi um pouquinho diferente. A escola barroco no Brasil ela chegou um pouco tarde, já que os artistas e os autores da época, primeiro eles viajavam para fora do Brasil e depois que eles voltavam é que eles escreviam. Então esse estilo ele surgiu já durante o período do Brasil colônia, quando Salvador e Recife eram centros urbanos e a economia da época era a exploração de cana-de-açúcar feita por mão de obra escrava de indígenas e negros. As características do barroco é a arte buscada e exagerada, então o poeta barroco ele é um poeta exagerado, cheio de drama, a alma dele já é o próprio drama. Enfim, e eles utilizavam muito as figuras de linguagem, paradoxos, antínteses, hipérboles. E nós temos aqui duas vertentes importantes do barroco, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras e o conceptismo é o jogo de ideias. São vertentes que vão ser muito utilizadas. Padre Antônio Vieira, inclusive, utilizava muito o conceptismo em seus sermões, enfim. Nós temos também o dualismo, que é uma característica muito importante, já que a sociedade da época ela se via entre o religioso e o profano, o antropocentrismo e o teocentrismo, a angústia existencial, a obscuridade, essa preocupação com a morte, para onde que eu vou depois da morte, essa passagem na Terra, corpo e alma. Então, esse era o dualismo do barroco. Na pintura, nós temos alguns nomes: Caravaggio, Velázquez, Rembrandt e um brasileiro chamado Manuel da Costa Taíde, mais conhecido como Mestre Taíde. Foi ele que fez essa pintura aqui da sacristia da igreja de São Francisco de Assis. E algumas características da pintura são a dramaticidade, a religiosidade, a busca da fé por meio dos sentidos, a ideia de grandeza, o próprio sensualismo, mas não é aquele sensualismo erótico, pessoal. O sensualismo aqui é um sensualismo mais natural, a nudez humana, é, por exemplo, Jesus Cristo sendo crucificado, seminu. Então, é esse o sensualismo da pintura e do barroco. Temos forte conteúdo emocional, a teatralidade, valorização das luzes e sombras, valorização de detalhes. E essa valorização de detalhes ela também está presente em outras partes, como a arquitetura. Enfim, vamos para a arquitetura agora, pessoal. Temos aqui o Antônio Francisco Lisboa, é um brasileiro, só que vocês vão ver bastante o nome dele como Aleijadinho. Aleijadinho porque, pessoal, ele tinha uma doença muito grave que comprometeu os membros superiores e inferiores dele, logo quando ele conseguiu a fama, essa fama artística.
Mas ele não parou por isso, ele continuou fazendo as suas obras com um pouco mais de dificuldade, e a maioria das esculturas era em pedra-sabão, em talhas de madeira. Ele fazia muitos altares, igrejas, esculturas. Essa aqui, por exemplo, é uma escultura dele chamada Os Doze Profetas. O tema central das obras dele era a religiosidade, mas também tinham um pouco do teor antropocêntrico, né, o teor humano, as feições populares. E as imagens sacras que ele produziu tinham cores, leveza, dinamismo. Na literatura, nós temos 3 nomes, que é o Bento Teixeira, Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. O Bento Teixeira ele fez uma obra chamada Prosopopeia, e é ela, pessoal, que marca o início do Barroco no Brasil. O Padre Antônio Vieira ele tem a obra dele dividida em profecias, cartas e sermões. Principalmente os sermões são muito, muito conhecidos. O Sermão da Sexagésima, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é um dos principais. Então, o Padre Antônio Vieira ele era catequista, missionário, ele criticava a classe dominante da época, ele criticava algumas coisas da igreja também, e ele era muito perseguido, principalmente por ele defender os índios a não serem escravos. Ele foi muito perseguido por conta disso, ele era completamente conceptista, e as obras dele são bem marcantes para... Ele estava à frente do seu tempo, o Padre Antônio Vieira. Temos aqui o Gregório de Matos, mais conhecido como o Boca do Inferno. Boca do Inferno porque o cara fazia inimigos com todo mundo. Ele escrevia poesias satíricas, criticando a igreja, as autoridades. A Bahia inteira perseguia ele, porque não tinha, ele não tinha muitos amigos com tanto de poesia satírica que ele fazia. E a obra dele é dividida em lírica, poesia religiosa e poesia satírica. Aqui nós temos um exemplo do Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira. Ele mostra aqui um pouco sobre a arte de pregar, né? Ele fala que ele compara o pregar ao semear, usa algumas palavras em latim. E vamos ler um pouquinho. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Aquilo que eu falei, ele critica também algumas formas de pregação e, ao mesmo tempo que ele critica, ele tenta converter alguns fiéis, porque ele era muito inteligente, ele era filósofo, ele era padre, ele tinha muito conhecimento. Aqui alguns exemplos de Gregório de Matos, poesia religiosa. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Aqui é um exemplo de poesia religiosa, mas tem também um pouquinho de ironia, né? Já que ele continua pecando para ser perdoado, isso que é bem a cara do Gregório de Matos. No dia de quarta-feira de cinzas, também é uma poesia religiosa dele. E és terra, homem, e em terra has de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja, de pó te faz espelho em que se veja a vil matéria do que quis formar-te. Aqui nós temos um exemplo de poesia lírico-amorosa dele, a Dona Ângela. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se informara. Aqui é um pouco diferente, né, da que ele fazia, já que ele criticava muita gente. Aqui ele está sendo mais... ele está enaltecendo a pessoa, está elogiando ela. Aí temos aqui essa poesia Epílogos, que é uma poesia satírica, em que ele critica toda a Bahia. Só trouxe um trecho dela. Sazonada caramunha, enfim que na Santa Sé o que mais se pratica é simonia, inveja e... Vamos agora para essa questão de vestibular, pessoal. Como eu disse aqui, né, uma escultura do Aleijadinho. O Aleijadinho ele foi muito importante para o barroco brasileiro.
foi tão importante que ele sempre cai em questão. Sempre não, às vezes ele cai em questão de vestibular, como essa aqui do Enem de 2012. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Esculpida em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa sua obra revela. Pessoal, parem o vídeo, tentem responder essa questão e depois vocês coloquem de novo para a gente resolver aqui junto. Bom, vou aqui começar pela letra A mesmo, que é a liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. Bom, pessoal, essa aqui, ela já está errada logo de cara, porque não era liberdade. O estilo era barroco, eles não tinham liberdade, eles tinham muita influência da religiosidade. Eles tinham essa ideia ainda de pecado, céu e inferno, esse dualismo. Então não tem como ser liberdade, era influência religiosa. Vocês podem já cortar a letra A. B. Credibilidade atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. Como eu disse anteriormente na explicação, quem teve a ideia de construir as igrejas foram foi os padres, o clero, aquela ideia lá do concílio de Trento. Então, não foi os nobres, pessoal, foi a igreja. Então, já corta aqui. Simplicidade demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Pessoal, não era simples, eles eram exagerados. O poeta barroco, o artista barroco, ele é exagerado, ele utiliza muito da valorização dos detalhes, então não tem como ser simplicidade. Você já corta aí. Letra D. Personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Pessoal, essa aqui é a resposta correta. Porque assim, o Aleijadinho, ele utilizava muito esse dualismo entre o rosto de pessoas populares. Era um estilo dele próprio. E ele utilizava isso. E também o próprio barroco utiliza o antropocentrismo, o teocentrismo, que está ligado à imagem sacra, como o teocentrismo, e as feições populares, como o antropocentrismo. Então, é a letra D a correta. Letra E. Singularidade esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Pessoal, não era reinado, era Brasil colônia. Tá bom? Então, a resposta correta é a letra D. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui alguns memes. Se você viu até o final essa aula, você vai entender. E eu gosto muito desse aqui do Pica-Pau. Até a próxima aula, pessoal.